começando, né, mais um momento aqui na Revista da Manhã, e hoje recebendo com muito prazer a psicóloga Egli Filiassi. A Egli, que tem um trabalho muito legal e que já há bastante tempo está passando por aqui. Ficamos um tempo separados aí pela pandemia, pela falta de comunicação, mas agora está tudo certo e a Egli está aqui para compartilhar o seu conhecimento. Bom dia, Egli. Bom dia, Roseli. Bom dia, os ouvintes da rádio, Valinhos. Tudo bem com você? Tudo bem, com muita alegria e contentamento aqui, iniciando mais um programa aí junto com você, né? Mais um passo em direção ao autoconhecimento, né? E a capacidade que a gente tem também de se desenvolver para melhor, sempre para melhor. Com certeza. Egli, nós estamos ainda vivendo um período de insegurança, de medo ainda para muitas pessoas. Tem gente que ainda não sai de casa, medo. E aí vai gerando outras situações. E a gente está cansado de ver aí a questão da ansiedade, a questão da depressão, que tem acometido muitas pessoas. É o tema de hoje, né? Ansiedade ligada à gratidão. Então, agora a bola está com você. Então, assim, realmente a gente está vendo, né? E o Brasil é o país do planeta com mais pessoas no nível de ansiedade, né? Ele está no ranking em primeiro lugar. Então, agora, há uns anos atrás ele estava no segundo, agora ele está no primeiro, né? Então a gente percebe o quanto que é importante nós aprendermos a lidar com a ansiedade, porque ansiedade a gente vai ter sempre e ela é até o que é ansiedade, né? Eu vou até explicar o que é ansiedade, como eu entendo a ansiedade. Eu até fui procurar a palavra, a raiz da palavra ansiedade, lá na etiologia dela, né? Que quer dizer perturbado e preocupado. Né? Mas a própria palavra, se a gente for ver, quer dizer ânsia, né? Ânsia, começa a ansiedade, né? Então vem de anseio, é um desejo que a gente tem, né? E normalmente o desejo, o anseio, ela está voltada para o futuro. Então a ansiedade, quando a gente se percebe ansiosa, é porque a gente está no futuro. A cabeça da gente está no futuro. E, normalmente, a gente está preocupados. Porque não é ruim a gente ter essa ânsia de desejar algo no futuro. A gente anseia ter bom relacionamento, a gente anseia fazer um bom trabalho, desenvolver os nossos talentos e ser útil naquilo que a gente faz. Está tudo certo a gente ser... criar um relacionamento a dois, isso são os nossos anseios e desejos. Só que nós temos um vilão terrível que se fixa nesses nossos anseios, desejos, nossos objetivos, que é o medo. O medo, ele é algo positivo, porque ele nos protege. Então, ele é necessário, ele existe na nossa fisiologia. Então, essa emoção, ela tem aí uma utilidade na nossa vida, na nossa fisiologia, no nosso corpo. Agora, tudo que é excesso se torna prejudicial. E é o que acontece com esses altos níveis de ansiedade, que gera irritabilidade, que gera pessimismo. No campo mental, a gente fica ou apático, ou com depressão, como você bem disse. Então, isso faz parte, e no corpo físico, quando existe um estado assim, muito com sempre essa sensação, porque o medo, o que faz na nossa corrente sanguínea? Ele nos prepara. Por quê? Porque como ele está com a finalidade de nos proteger, ele nos prepara, ele prepara o nosso corpo para ou correr, ou fugir, ou então nos paralisar, porque isso vem da nossa história animal, né? Os nossos antepassados.
Então, a gente tem esse recurso e a gente ainda continua, porque antigamente, os homens da caverna, eles tinham que se proteger de um bicho, que o ameaçavam, né? Então, eles atacavam, ou eles corriam, ou eles ficavam bem escondidinhos para poder. Então, todo o sistema animal, e nós temos esse sistema animal, está aí, tem aí. Só que, em excesso, essa adrenalina, esse cortisol na corrente sanguínea cria uma série de disfunções no nosso corpo. A gente sabe, hoje a medicina, ela está sabendo, ela está muito, já com estudos muito avançados sobre o quanto que o estresse, a ansiedade, que é tudo a mesma coisa. O estresse é uma pressão muito grande de alto nível de ansiedade, né, junto com o medo, porque é um casalzinho que pode ser equilibrado, porque é importante o medo acionar, assim, puxa, isso daí tá... Estou com receio de fazer esse negócio. Então, o medo está protegendo para a gente analisar mais profundamente. Puxa, se eu estou sentindo um cheiro de fumaça, eu tenho que ver se é um incêndio, eu tenho que sair correndo, né? Então, tudo isso, ele é bom, ele é positivo. Agora, quando a gente fica em excesso, tudo é um grande perigo, tudo é um grande leão que a gente tem que enfrentar. O nosso dia se torna, né, algo que a gente tem que combater com muita energia, e essa energia ela está sobrecarregando o nosso sistema, né? O nosso sistema, seja o sistema, por exemplo, digestivo, nos causa esse excesso de adrenalina, esse excesso vai intoxicando. Por quê? Porque a gente não consegue soltar e relaxar, a gente tem uma ansiedade crônica, então isso vai gerando o que na corrente sanguínea? Vai gerando gastrite, por exemplo. No sistema respiratório, que a gente viu agora muito, né, com a Covid, ou imunológico, vamos falar assim, né? O que acontece? Quando a gente está com a baixa imunidade, com muito medo, com muito estresse, abaixa a nossa imunidade, e aí quando a gente pega resfriado e todas essas doenças que a gente está vendo aí, e mais complicado fica. Tem pessoas que porque a imunidade está mais elevada, ela não sofre tanto com essas sequelas e com todos esses problemas, por exemplo, do Covid, né, e resfriado e tudo mais. Então, isso tudo vai para a corrente sanguínea, né? Então, hoje a ciência, como eu estava falando, ela está cada vez mais aceitando, e por pesquisa, por entendimentos mais profundos que vamos tendo, vamos evoluindo, que o estresse, o alto nível de ansiedade prejudica muito a saúde, né? A gente vê, assim, por exemplo, o sistema circulatório com os infartos, né? Os infartos não ocorrem de um dia para o outro, ocorrem porque houve todo um desequilíbrio antecedente, né, que foi prejudicando o nosso sistema, o nosso corpo, o nosso físico. Então, assim, tudo isso tem a ver com o estresse, com a ansiedade e com esse nível muito elevado do medo, né? Porque o medo, ele vai... Primeiro, o medo é você ter uma apreensão, é um nível que o medo está avisando, olha, cuidado, atenção, isso está bom, isso é natural, isso é ótimo. Mas quando começa a elevar, ele te aprisiona, né? Levando à depressão, ele levando a gente a um lugar muito assim de angústia, né? E de paralisação, não vou conseguir, não vai dar, não tem um jeito, né? Que é nessa área mental que atua também no nosso psiquismo, no nosso sistema também neurológico, porque está tudo, nós somos um sistema, né, complexo, que sistemas, né, imunológico, não sei se eu estou falando muito complicado, assim, mas é uma estrutura do nosso sistema fisiológico receber toda essa bateria de hormônios que prejudica a nossa saúde quando eles estão em excesso, né? E crônico, mantendo. Então, por exemplo, no comportamento, quando existe um excesso assim de ansiedade, o que acontece? A pessoa rói unha,
né? Ou então tem comportamentos compulsivos, como exagero de comer demais, ou então ver TV demais, ou então gastar demais. Então, tudo que é demais é aí uma indicação que a ansiedade está presente, né, num nível. E isso é muito interessante, em primeiro lugar, a gente observar. Observar, porque quando a gente observa o que está acontecendo com a gente, é quando, e dá nome, putz, eu estou ansiosa, eu estou nesse lugar de muita ansiedade, aí é quando a gente vai poder fazer alguma coisa, né? Só quando a gente reconhece o que está acontecendo no nosso corpo, com a nossa vida, é que a gente vai podendo transformar ela numa forma melhor, né? Mudar o estilo de vida, mudar a situação que a gente está vivendo, né? Então, é isso que eu gostaria de primeiro falar, né? O que é. Então, assim, tudo bem. E aí, como que a gente pode fazer, né? Tem muitos exercícios que vai nos ajudar, que nos ajudam muito, né? Então, um deles que o médico fala muito é assim, olha, você precisa relaxar. Esse é o ponto, você precisa relaxar. Para aliviar o estresse, a maioria dos médicos falam, olha, para você recuperar da sua saúde, você precisa também relaxar. Né? Toda vez que a gente está doente, o que a gente precisa? A gente precisa mudar alguns comportamentos para quê? Para entrar mais em sintonia e lidar com a vida de um jeito mais saudável, né? Então, assim, um exercício muito legal que ele se chama assim: se você estiver de pé, você senta. Se você estiver sentado, você deita. Né? E o que é isso? Você vai simplesmente dividir o seu dia em horas. Né? Porque muitas vezes a gente acorda no dia e fala, nossa, é uma loucura que eu tenho que enfrentar o dia de hoje. A gente já começa assim, né? Já começa reclamando de um jeito que vai ser muito pesado e eu não vou dar conta. Então, vamos começar assim. Você vai dividir. Se você tem atividade física, se você vai limpar a casa, se você vai mexer na jardinagem, ou então se você vai andar para mexer o seu corpo, ou então até correr, está de pé 1 hora, vai fazer compra no supermercado e volta, e aí tem que guardar as coisas do supermercado e tudo. Então, você ficou mais ou menos 1 hora, 2 horas de pé. O que você vai fazer? Se ficou esse tempo de pé, você vai sentar para relaxar. Mas isso é muito difícil quando a gente está numa hiperatividade que tem a ver com essa história do estresse. Então, como que eu vou parar 1 hora? Então, você vai parar 5 minutos, de 5 a 10 minutos, não mais que isso. Com o propósito de relaxar seu corpo. Relaxar mesmo, porque a tensão é assim, parece que a gente vai ficar de castigo, ficar sentadinho e não vou fazer nada. Nossa, isso aí é um castigo. Com tanta coisa que eu tenho que fazer, não é possível. Não, você está fazendo algo muito importante para a sua vida melhorar e seu corpo também melhorar, que é aprender, porque é um aprendizado, aprender a relaxar no dia a dia. No dia, porque você com isso, com essa técnica, você vai ganhar muitas horas durante o dia. Por quê? Porque aumenta a tua produtividade, aumenta a tua concentração e foco, e o seu corpo, ao longo do dia, você não está exaurido, cansadérrimo, pesado, como habitualmente, quando a gente está nesse alto grau de estresse, fica. Então, e quando você é uma pessoa que trabalha mais vamos dizer, numa área, né, que é a mental, a intelectual, essa técnica convida, e eu sei que muitas vezes quem está trabalhando no escritório, no consultório, em qualquer lugar, né, não pode deitar. Tem grandes empresários que têm nos seus lugares assim um lugar para descansar mesmo, para deitar o seu corpo. Tem até uma cadeira apropriada que ela estica para entre 1 hora e outra, antes de uma reunião e outra, preparar-se mentalmente, porque quando você relaxa o corpo, você também está relaxando a sua mente, você está mais focado, você está mais
produtivo e concentrado naquilo que você vai fazer. Então, aumenta a qualidade do seu trabalho. Então, quando você está deitado, estudando e tudo, você tem a oportunidade de marcar no relógio, no alarme do seu relógio, do seu... né? E marcar 1 hora estudando, você dá de 5 a 10 minutos descansando. Descansando, relaxando o corpo. E aí eu vou ensinar como você vai fazer essa horinha, 5 a 10 minutos. E às vezes, isso que eu vou ensinar, ele vai ter um pouquinho de tempo, né? Talvez assim uns 3, 5 minutos, mas você no seu pensamento, porque o pensamento ele é muito rápido, ele é menos tempo. E aí acabou esse tempo de relaxamento no seu corpo, você está indo para o seu corpo, você vai, então, olhar para o seu redor, para as suas sensações e te colocar aqui no presente. Lembra que ansiedade é a gente estar no futuro. E, normalmente, pensando que o futuro é uma coisa que é ameaçadora e que me causa um certo estresse para aquilo que eu vou ter que dar conta. Seja o que for, até as pequenas coisas, até pequenas e grandes coisas servem para gerar ansiedade e medo. Que o medo, muitas vezes, a maioria das vezes, muita gente fala, eu não tenho medo de nada, né? E não é real, não é verdadeiro, porque todos nós trazemos dentro da nossa fisiologia o medo, né? Ele não está consciente, mas o medo, quando eu postergo, eu estou tendo medo de encarar um negócio que eu preciso fazer, simplesmente porque eu tenho medo de não dar certo, tenho medo de não lidar, eu posso criar um monte de mecanismo de defesa para justificar que eu não estou querendo fazer, mas a raiz principal, mais profunda, é o medo de não dar conta ou de não querer fazer porque eu não estou satisfeita com isso, seja o que for, né? Então, Na assim... verdade, né, Egli, a gente, primeiro, medo, ele nos paralisa. Perfeito. Segundo, medo por vários aspectos, né? Ai, meu Deus, se eu for parar, não vou conseguir dar conta. Ai, eu preciso ficar aqui, então, eu preciso estudar. Ai, eu preciso fazer tal tarefa. Ai, eu preciso, porque senão eu vou perder tal coisa. Sempre o medo. Ele nos paralisa de uma certa forma, mas, ao mesmo tempo, ele cria essa ansiedade que você está falando aí, para que a gente faça mais e mais. A Geisa, que está lá em Atlanta, ela fala aqui, ó, é muito interessante como tudo no nosso organismo é interligado. O corpo mostra onde precisamos trabalhar para equilibrar as coisas e melhorar. Aí ela manda um recadinho para o marido, que deve estar ouvindo. Está escutando isso, Fred Salati? Nada de culpa por parar para descansar. É isso aí, a gente tem que Isso, parar. Você sabe que chegou um momento neste ano, eu falei para o meu marido, eu preciso ir para a praia. Olha, eu preciso ir. E realmente fomos. Pegar uma semana muito ruim, de muita chuva, mas não importa. Eu saí daqui, eu vi um outro ambiente, esteve com os meus amigos. Foi assim. Sabe aquele relax tão importante? A gente precisa parar. A mesma coisa aqui. Eu estou aqui agora com você. 11 horas, eu acabo o programa. Eu dou uma levantadinha, ainda não está na hora do almoço, e volto aqui. Mas eu preciso parar um pouquinho, porque se eu continuar aqui, vou ficar muito cansada, e aí não produzo, não é assim? é verdade, é exatamente isso. E os grandes empresários e os grandes assim, líderes do mundo, em plena época de guerra, é até conhecido, eu acho que assim, seres humanos assim que estavam assim, numa liderança, para tomar uma decisão, eles escolhiam 5 ou 10 minutos para relaxar o corpo, para poder, então, tomar uma decisão mais clara, né? A gente tem, assim, o auto-engano de que se a gente está parado, a gente não vai ser producente, né? A gente não vai conseguir produzir direito. Então, a gente... e é toda uma equivocação. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece, por exemplo, a siesta lá da Espanha. E lá eu vivi muitos anos na Espanha. No começo eu ficava chocada, porque fecha o comércio e as pessoas relaxam.
meia hora, 40 minutos, não precisa mais que isso. É exatamente isso. Não é aconselhável passar desse tempo até. Meia hora, 40 minutos, deitam mesmo. Eu, no primeiro momento, assim, eu fiquei impressionada, que é uma cultura que existe e as pessoas fazem isso exatamente. E isso é altamente positivo para o nosso corpo, porque o que acontece? Ele restaura a nossa energia, ele traz mais entendimentos, insights nesse lugar de relaxamento. E a gente consegue, ao longo do dia, ganhar 1 ou 2 horas. Eu venho fazendo isso, eu vejo o quanto que eu melhorei o meu nível de estresse, muito. Então, assim, divide o tempo. Você tem que estar estudando, ou tem que preparar um relatório, marca 1 hora. 1 hora e depois o intervalo. O intervalo não é mais do que 5 minutos. Pode ir até 10 se você estiver muito exaurido, mas 5 minutos. Se é meia hora, pessoas que têm dificuldade de foco e concentração, meia hora e 5 minutos. Né? Pessoas que têm um pouco mais. E para quê? Para assim, ó, fecha os olhos. Se não pode deitar, tudo bem, mas dá esse time de 5 minutos. Né? Eu aconselho muito meus clientes fazerem isso, principalmente esses empresários que estão assim, ó, 1.000 por hora, né? E não consegue parar, porque a telefone é isso, não sei o quê. Então, eles estão, e não é fácil a gente criar esse hábito, eu não vou falar que isso daí, mas vai instituindo, vai incluindo, implantando isso. Entre uma atividade e outra, eu dou uma parada. Às vezes nossa, supermercado, tem que guardar coisa e tal, ou limpar a casa. É tudo numa hora, não, para, experimenta fazer, dá uma paradinha. E aí você vai fazer o seguinte, vai sentir, vai dar um alôzinho nos pés. Você pode até fechar os olhos, vou fechar os olhos. Se você quiser fazer aqui agora, é rapidinho, só para a gente ver como é que faz. Ó. Fecha os olhos, sente os pés em contato com o chão, né? Ó, dá um alôzinho pro pé e fala olá. E inclui também o agradecimento. Agradeço, que o meu pé me deixa de ficar em pé, né? E está o tempo todo ali trabalhando comigo. Então, agradece. Então, você vai, cada segmento do corpo, você vai colocando a atenção, coloca o comando relaxa e agradeço. Então, põe o comando aí, a panturrilha, o tornozelo, relaxo e obrigado, gratidão. Põe a atenção na coxa e no joelho, relaxo, gratidão. Vou agora lá na coluna, desde o alto da cabeça até lá no cóccix, toda a musculatura, dou uma atenção para essa parte e falo, relaxo e gratidão. Vou agora no ventre, todos os órgãos que aí contém, o fígado, o rim, intestino, vesícula biliar, baço. Põe atenção aí, relaxo todos esses órgãos e agradeço tudo que eles fazem por mim. Põe atenção na caixa torácica, aí tem o coração, tem o pulmão, relaxo. E agradeço esses 2 órgãos maravilhosos que estão aí sempre presentes e ajudando a gente. Vou agora lá nos ombros, braços, mãos e relaxo. E agradeço. Cabeça. Põe atenção na cabeça, na testa, nos olhos. Relaxo. Vou relaxando cada parte do meu rosto, boca, língua, mandíbula, relaxo e agradeço cada parte. Olha, eu já fiz rápido, mas na medida que você faz com o pensamento, é até mais rápido ainda. Mas não deixa o pensamento ir lá para o futuro, que ainda eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, vem aqui, é um momentinho onde você vai sentir o seu corpo e começa a ampliar mais a gratidão disso, daquilo, desse momento que você está soltando o seu corpo, relaxando.
E isso é um remédio maravilhoso, porque quando você está fazendo todo esse relaxamento e incluindo ainda mais a gratidão, porque o poder da palavra, quando você fala gratidão, você já começa a entrar numa relação amorosa e afetuosa com você, e o seu corpo começa a disparar o quê? Hormônios maravilhosos que a gratidão, quando você pensa na gratidão, o corpo traz, né? A ocitocina, que é um hormônio que vai dando um bem-estar e um relaxamento, e ainda você usa a palavra relaxamento e gratidão, é uma parceria maravilhosa que no longo de 5 minutinhos você está restaurando a sua energia vital. A receita está aí, né? Agora vamos aprender e fazer, né? O mês que vem a gente continua, Egli. Olha, agradeço mais esse momento. Muito obrigado, um ótimo dia para você e até a próxima. E até a próxima. Um abraço afetuoso a você. Fica com Deus. Obrigada. Amém, obrigada. Tchau. E eu fico por aqui. Obrigada pela sua audiência, obrigado por estar conosco mais uma vez. Até amanhã, se Deus quiser. Chegando José Carlos Garcia, Máquina do Tempo. Obrigada, Gilberto, e até amanhã.